O espírito e a noiva dizem vem. O espírito, eu sei quem é. Mas quem que é essa noiva? E para o casamento de quem que ela foi convidada? Hoje a conversa tá, ó, daqui. Então se ajeita na cadeira e vambora. Que hoje é dia de parola. Os Paroleiros, todas as terças, quintas e sábados, uma nova roda de conversa bíblica e simples. Vambora, que hoje é dia de parola. É isso aí, pessoal! Estamos de volta mais uma vez para uma super roda de parola inédita, a quinta dentro do tema O que é Igreja, esta roda de parola inédita, de número 103, mais uma dentro da nossa terceira temporada, de volta lá do isolamento social, nosso amigo de fé, nosso irmão camarada, o Wilson Negrisolo, que passou suas rápidas férias no Rema, aprendendo um pouco mais a respeito das escrituras, para poder falar um pouquinho conosco aqui. Espero que você tenha passado bem esse tempo, Wilson. Tudo bem com você? Vamos para o lá, Fio? Bora para lá. E eu quero agradecer aqui o nosso quarto elemento, que não pôde estar hoje aqui, mas ele é uma pessoa de peso e ele faz muita falta entre nós aqui. O cara deu peso para os paroleiros, deu peso. Sabem que a gente estava comentando na roda passada, Will, e já tem até fã-clube para o Xandão, né? Pessoas têm nos parado na rua, principalmente nas grandes cruzadas que a gente tem passado aqui pelas cidades e tal, e as pessoas perguntam quem é o quarto elemento ali e tal. Fala assim, ó, esse cara é um cara diferenciado, né? Um cara que consegue juntar nós três num só, né? E por aí vai, né? O cara não tá aqui. O cara não tá aqui e os caras, né, fazendo stand-up com ele. Xan, você é top, velho. Você brilha, cara. Brilha muito, brilha muito. Ó, no Corinthians. Brilha muito no Corinthians. Brilha muito, estrelinha. Brilha muito. Meninas do meu coração, vamos seguir aqui a trilha, então? Vamos dar corda. Hoje nós vamos fazer a nossa última roda de parola dentro do tema O que é Igreja, então. E aí nós estamos já há 4 semanas fazendo rodas de parola. E sim, não é porque você não estava aqui, cara, mas vou falar a verdade, cara. Estava conversando com o Paulinho em off. Cara, o nível de profundidade que a gente tem conseguido nessas rodas de parola a respeito do que é a igreja só vem crescendo a revelação semana após semana. E semana passada foi muito especial, cara, de verdade. A gente começou aqui num bate-papo sobre igreja ser um quartel-general, depois passamos para a igreja ser um grande hospital, depois nós falamos sobre igreja ser uma embaixada do reino. Semana passada falamos a respeito de igreja ser uma cidade de refúgio, fazendo um bate-papo bem bacana, um gancho do Antigo com o Novo Testamento, falando um pouquinho de tipologia bíblica. E hoje, cara, nós vamos trazer aquela última revelação, que é a cereja do bolo, quando a gente fala a respeito do que é igreja, porque não é só uma característica, né? Quando a gente fala que a igreja é noiva, a gente está falando a respeito de uma identidade, né? De um dos atributos da própria igreja. Eu já escutei em alguns lugares de que a igreja ela é uma família para o pai, uma noiva para o filho e uma morada para o espírito. Mas nós vamos abordar especificamente a respeito dessa segunda parte dessa frase, dizendo que a igreja ela é uma noiva para o filho. Existe uma série de citações na Bíblia que falam a respeito da noiva, do casamento, e eu acho que para a gente poder falar, antes da gente entrar na questão da noiva, da identidade da noiva, propriamente dito, a gente podia, nesse primeiro bloco, falar a respeito do casamento, né? No que diz respeito ao casamento da igreja com Jesus, né? As bodas do Cordeiro. Acho que esse termo é um termo muito especial que está nas Escrituras, porque a palavra, eu já escutei várias vezes que a Bíblia ela começa num casamento e ela termina num casamento, né?
Então, essa questão da família ser um projeto de Deus, e a igreja, obviamente, ela entra nesse contexto de ser noiva de Cristo, existe todo um projeto de família aqui. Vamos entrar por essa vereda aqui para a gente começar, Oráculo? O que você acha? Não, eu acho bacana e assim, cara, eu já estou com o Apocalipse 19 aberto aqui, mas eu quero dar honra para o nosso Mente Brilhante que está voltando hoje, né? Eu quero jogar a peteca para ele. Só quero fazer um comentário. O Arthur, ele me preteriu aqui, mas não tem problema, porque eu estava dando aula lá no Rema, e aí o aluno virou e falou assim: apesar do Wilson ser advogado, ele foi um excelente professor. Cara, naquele momento o cara acabou comigo, assim, do tipo, né? Eu falei, bom, tudo bem, então deixa quieto, né? Já que, apesar de ser advogado, rapaz, eu gosto desse tema e vou lembrar de um livro que o Arthur, uma vez, ele citou quando ele estava na Alcance. Eu não vou me lembrar o nome do pastor que escreve esse livro, que chama-se A Noiva Adúltera. É o pastor do Mevan. Vou lembrar o nome dele. Pastor Jackson Aquino. Jackson Aquino. E esse foi um livro que mexeu muito comigo, porque ele fala exatamente sobre quem é a noiva e como nós devemos nos portar com a noiva e como nós devemos nos relacionar com a noiva. Quando nós falamos sobre a noiva, eu gosto de um texto que está lá em Efésios, capítulo 5, porque ele vai dizer assim: grande é o mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. E ele vai falar aqui a respeito de uma responsabilidade do marido de amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Ele vai falar a respeito de como a noiva ela se posiciona em relação ao seu marido. Ele vai falar a respeito da responsabilidade do homem, do marido, em tratar a esposa de tal forma que ela seja apresentada de forma imaculada. E aí, quando eu começo a entender a respeito disso, e esse livro, que para mim mexeu muito comigo, ele traduz exatamente como que deve ser o nosso relacionamento com o noivo, nós sendo a noiva. E esse relacionamento não pode ser um relacionamento abusivo. Esse relacionamento ele não pode ser um relacionamento onde eu vá usurpar da noiva, porque o noivo ele não usurpa da noiva. Então, isso vai me fazer pensar a respeito de um propósito de adoração, um propósito de santificação, um propósito que vai me levar a um caminho como o Arthur, ele começou a nossa parola citando o Apocalipse, quando ele fala que o Espírito e a noiva dizem vem, porque existe um anelo, um desejo da noiva em se encontrar com o seu noivo, como diz lá em Cantares de Salomão, se eu não me engano, que diz que eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Então, veja que existe toda uma núpcia sendo estabelecida. Agora, quando nós pegamos o livro de Esther, ela fica 1 ano se preparando para se encontrar com o rei. E ela vai se adornando, ela vai se perfumando, ela vai se colocando numa posição em que ela seja digna de ser apresentada diante do rei. Como será que nós estamos nos apresentando? Sabe, eu quero trazer esse nível de consciência. Esther foi levantada para um tempo e um propósito. Nós, como igreja, somos levantados para um tempo e um propósito.
Assim como João Batista foi levantado para preparar o caminho do Senhor, nós, como a noiva, somos levantados para preparar o caminho, o retorno, a segunda vinda de Jesus. Então, da mesma forma como eu tenho que cuidar da minha esposa para que ela seja recebida de forma imaculada, nós, como noiva, temos que nos perfumar, e nós não podemos nos esquecer que nós somos o bom perfume de Cristo. Nós exalamos o bom perfume de Cristo. E em Eclesiastes vai dizer algo que para mim é muito forte, que ele diz que se a mosca pousa no guento, todo o guento se estraga. Então, que nós possamos sair nesse primeiro momento aqui falando a respeito de um propósito de santificação, de um propósito de preparação para nós recebermos o noivo. Porque quando ele comeu a última ceia, vou parafrasear, ele diz, olha, essa é a última ceia que eu vou comer e eu vou anelar e esperar ansiosamente para que eu possa de novo comer a ceia com vocês. No livro de Apocalipse, quando essa metáfora da noiva aparece, alguns outros sinais acompanham essa palavra, né? Por exemplo, em Apocalipse a gente tem as informações acerca do Cordeiro, mas temos também as informações acerca da besta. A gente tem as informações acerca da noiva, né? Mas temos também as informações acerca da prostituta. Temos as informações acerca dos novos céus da nova terra, mas temos também as informações acerca da Babilônia, né? Então, proporcionalmente não, mas de uma maneira paralela, aquele que ruge como um leão está imitando, inclusive, aquilo que o Senhor constitui como a ideia de uma relação perfeita, a ideia de uma boda perfeita, né? Particularmente, o assunto das bodas do Cordeiro, ele vai aparecer sendo anunciado no capítulo 19 de Apocalipse, quando efetivamente o grande encontro, o Arthur até caiu na graça, aleluia, quando efetivamente o grande encontro do Cordeiro e da sua noiva vai começar a acontecer, né? Agora, se nós voltarmos um pouco antes, existem algumas coisas narradas ali em Apocalipse que para mim elas são um sinal muito importante. E aí, Arthur, na sua pergunta, né, quem é a noiva? Né? Eu sei quem é o espírito, mas quem é a noiva? Nós temos algumas informações um tanto quanto importantes. Repito, no capítulo 17 a palavra fala acerca da prostituta, né? Uma cópia fajuta da noiva, que, diga de passagem, norteada pelos valores da Babilônia, que vai cair no capítulo 18 de Apocalipse, né? Vai receber ali a sentença de queda. Babilônia pressupõe valores deste século, valores deste mundo, valores mundanos, e a noiva, ela compactua, a prostituta, perdão, ela compactua com estes valores desse mundo, deste século. Você percebe que ali, a prostituta, no capítulo 17, ela está tentando arrebanhar para si as nações, né? Enquanto no capítulo 18 há uma ordem por parte do Senhor dizendo: fujam da Babilônia, fujam dos valores desse século. Uma primeira característica acerca da noiva, Arthur, respondendo sua pergunta, quem é ela? Ela é uma que não se mistura com os valores desse século. Ela é uma que não compactua com os valores desse mundo. Ela vive pelos valores do céu. O Wilson foi muito feliz em lembrar Esther passando por 2 processos de 6 meses cada um. O primeiro, um processo de esfoliação da pele, né? E o segundo, um processo de perfume, preparando-se para encontrar com o seu noivo,
preparando-se para encontrar com o rei, né? Justamente para que toda aquela aparência de escrava saísse dela, de uma vez por todas ela tivesse uma aparência de noiva, apresentável, adornada, cheirosa, para se colocar diante do rei. A noiva, em primeira instância, é aquela que não se corrompe, que não se mistura com os valores desse mundo, com estes valores babilônicos. Em segundo lugar, mais uma informação importante sobre a identidade dessa noiva está no capítulo 20, né? Quando é narrada a descida do noivo como cavaleiro em um cavalo branco, que vem com uma espada afiada na sua boca, que vem com olhos que assemelham-se a chamas de fogo, que vem com um manto branco salpicado de sangue, que vem com uma declaração na sua coxa, quando que a palavra diz, né, que está escrito na coxa dele, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e diz a palavra categoricamente, ele vem vencendo, né, ele vem vitorioso. Em segundo lugar, uma segunda característica da noiva é que a noiva é uma vitoriosa. Ela vence as dificuldades desse mundo. A palavra diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Essa é uma palavra para a noiva. Nós somos mais do que vencedores. Nós nos colocamos como vitoriosos. Nós nos levantamos como vitoriosos porque o nosso Senhor venceu, né? E por fim, em Apocalipse 22, Arthur, o texto que você abriu, esse bate-papo de hoje nosso, o Espírito e a noiva dizem vem. O Espírito e a noiva dizem uma coisa só. O que o Espírito fala, a noiva reproduz. O que o Espírito fala, a noiva não inventa outra coisa. Terceira identidade da noiva, ela diz o que o Espírito diz. Ela é fidedigna ao propósito. Ela é fidedigna à palavra dita pelo Senhor. Ela é fidedigna àquilo que o noivo diz, né? A noiva, a igreja como noiva, deve ser fidedigna, né? Em um tempo de atualizações, relativizações, contextualizações e gracinhas em cima do texto bíblico, a noiva é aquela que continua dizendo o que o noivo disse, que diz a mesma coisa que o noivo diz, que reproduz na terra o que o Espírito diz no céu. Eu gosto muito de usar a ilustração do casamento aqui, até provoquei vocês por conta disso, para a gente pegar algumas informações que são, acho que, importantes no que tange a questão do matrimônio, né, e trazer a igreja para essa realidade do matrimônio. Então, se a gente pegar desde o começo das Escrituras, nós vamos pegar lá em Gênesis, dizendo assim, então o homem deixará pai e mãe e se unirá e se tornará uma só carne com a sua esposa. Então, já esse texto me mostra a seguinte coisa, que aquela que se propõe a ser noiva, a primeira coisa é que tem que querer ser um com ele, né? Então, a igreja, a noiva, é aquela que é uma com Cristo. Segunda coisa que me mostra é que, para poder ser, naquela época, né, e é isso que as Escrituras ensinam até hoje, a noiva e o noivo têm que estar numa condição de pureza para que, dentro do matrimônio, seja concluído aqui o ato sexual, vamos dizer assim, né? Então, a igreja, além de querer ser uma com Cristo, ela tem que se guardar pura das contaminações do mundo para poder estar diante do noivo em condições do ato sexual. Agora, olha só que coisa interessante. Eu quero trazer duas coisas para a gente. Arthur, só fundamentando e corroborando com o que você disse. Em João 17, 21, Jesus faz essa oração a respeito dos seus discípulos, que eles sejam um comigo como eu sou um com o Senhor. Ele faz essa oração na oração sacerdotal. Sim. E olha só que coisa interessante, né? Dentro do matrimônio existe, obviamente, a questão sexual, e aí eu quero puxar essa palavra da prostituta, né, que você pensou muito bem lá do Apocalipse, né? Se nós vamos pegar no Antigo Testamento, nós vamos ver algumas situações em que a noiva, ou, vamos falar diferente, em que
o povo de Israel é comparado a uma prostituta, ou seja, quebrou uma aliança, quebrou uma pureza. Vamos pegar o livro de Oséias. Acho que o livro de Oséias é um exemplo clássico, né? Assim, bem claro para as pessoas que nos acompanham, onde o povo é tratado como uma prostituta. Então, pega o profeta Oséias e fala assim, você pega uma prostituta, vai lá e se casa com ela. De igual forma, é o povo que não conseguiu manter a sua aliança de pureza comigo. Então, veja bem, a questão da pureza é uma coisa importante, que acho que você colocou bem. A segunda é a vontade de ser um com Cristo. Acho que essa é uma grande sacada, que o casamento traz essa conotação, esse significado por trás da noiva. Não tem como a gente falar de noiva sem falar de casamento. Não tem a gente falar de casamento sem falar a respeito de unidade, sem falar a respeito de pureza. Mas, para mim, o que eu acho que fica também muito importante para a gente encerrar aqui esse primeiro bloco, eu sei que vocês estão caçando textos aí, o Espírito está falando absurdamente, e nós vamos guardar para o segundo bloco, porque esse vai ser o gancho do segundo bloco para mim. A noiva, ela é um lugar de intimidade com o noivo, né? E aí eu vejo assim, isso para mim, tá? Não estou dizendo que é uma doutrina bíblica, não quero fazer disso uma doutrina bíblica, mas quando Jesus fala assim, quando você orar, você fecha a porta do teu quarto e lá você, no seu secreto, Deus vai falar com você, o Espírito vai falar com você, é exatamente o que acontece no momento de intimidade entre a noiva e o noivo. Eles se relacionam exatamente quando a porta do quarto se fecha e dali para dentro são só os dois. Então, a partir do momento que Deus quer falar com você no secreto, quando Deus quer se revelar, o noivo quer se revelar para você no secreto, nada mais é para mim do que uma ilustração exatamente assim, eu procuro intimidade com você. Eu vou me revelar para você exatamente no espaço da intimidade. Então, podemos pegar esse gancho aqui da intimidade e a gente dar sequência na quinta-feira, no segundo bloco, continuar esse assunto, meninos? O que vocês acham? Se você está falando, a gente faz, né? Não, aqui a gente bate continência e obedece, não tem essa não. Exatamente. A gente está falando. Assim que eu gosto. Obrigado. Então, vamos fazer o seguinte. Pessoal que está nos acompanhando... Quem faz o Pix para nós é ele, né? Então a gente... Beleza, tranquilo. Exatamente, do jeito, né? Então, um grande abraço aqui para os nossos patrocinadores que estão mantendo esse canal aqui, ó. Os Pix da galera tá tudo em ordem, tudo certinho. Vamos fazer uma pausa aqui, então, nessa parábola 103. Na quinta-feira a gente volta para continuar dentro do tema, então, Igreja é Noiva. Já deixa gravadinho no seu celular para despertar na quinta-feira, quando a gente vai se ver de novo. Um grande abraço para você e até mais. Tchau, tchau.